Por que é que nós nos convencemos, com tanta frequência e tanta teimosia, de que um sucesso massivo requer, obrigatoriamente, uma ação massiva? Por que é tão fácil, no dia a dia, subestimar o valor das pequenas melhorias diárias, enquanto superestimamos, quase que magicamente, a importância de um único momento decisivo? E a pergunta mais importante de todas: como é matematicamente possível que melhorar apenas 1% todos os dias possa te transformar em alguém 37 vezes melhor ao final de um único ano? Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos quebrar um padrão mental que pode estar travando o seu crescimento. Muitas vezes, a gente coloca uma pressão absurda sobre nós mesmos para realizar uma melhoria impressionante, aquela mudança radical de que todos vão comentar. Seja para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou alcançar qualquer outro grande objetivo. Nós ficamos obcecados com o resultado final e com a grande tacada. Enquanto isso, a gente ignora o poder de melhorar apenas 1%. Por que fazemos isso? Porque, no momento em que você faz essa pequena melhoria, ela não é particularmente notável. Às vezes, ela nem é perceptível a olho nu. Mas eu preciso que você entenda, e vou te provar isso agora, que essa invisibilidade inicial esconde algo muito mais significativo, especialmente a longo prazo. Para você visualizar o poder real dessa filosofia na prática, eu preciso te contar a história do ciclismo britânico. O destino desse esporte na Grã-Bretanha mudou completamente em um dia de 2003. Mas, para entender a virada, você precisa entender o buraco onde eles estavam. Naquela época, os ciclistas profissionais da Grã-Bretanha haviam suportado quase 100 anos de mediocridade. Para você ter uma dimensão do fracasso, desde 1908, os ciclistas britânicos haviam conquistado apenas uma única medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E se olharmos para a maior corrida de ciclismo do mundo, o Tour de France, o desempenho era ainda pior. Em 110 anos de história da competição, nenhum ciclista britânico jamais havia vencido o evento. A reputação deles era tão ruim, o desempenho era tão decepcionante, que um dos principais fabricantes de bicicletas da Europa se recusou a vender equipamentos para a equipe. Eles temiam que, se outros profissionais vissem os britânicos usando suas bicicletas, isso queimaria a marca e prejudicaria as vendas. Foi nesse cenário de descrédito total que a organização contratou Dave Brailsford como seu novo diretor de performance. O que diferenciava Brailsford de todos os treinadores anteriores era o seu compromisso inabalável com uma estratégia que ele chamava de agregação de ganhos marginais. Essa filosofia consistia em procurar por uma pequena margem de melhoria em absolutamente tudo o que se faz. Segundo Brailsford, o princípio todo surgiu da ideia de que, se você dividir todas as ações que compõem a atividade de andar de bicicleta e conseguir melhorar apenas 1% em cada uma delas, você teria um aumento significativo e explosivo ao colocar todas essas melhorias em ação simultaneamente. Brailsford e sua equipe começaram fazendo os pequenos ajustes que você esperaria de uma equipe profissional. Eles redesenharam os selins das bicicletas para torná-los mais confortáveis e esfregaram álcool nos pneus para ganhar uma aderência um pouco melhor. Pediram aos ciclistas que usassem shorts aquecidos eletricamente sobre as bermudas de licra para manter a temperatura muscular ideal durante os treinos. Usaram sensores de biofeedback para monitorar exatamente como cada atleta respondia a cada exercício específico. A equipe testou vários tecidos em um túnel de vento e tomou a decisão de fazer com que seus ciclistas, mesmo ao ar livre, usassem roupas de corridas indoors, porque elas se mostraram mais leves e aerodinâmicas. Mas eles não pararam por aí. A genialidade da agregação de ganhos marginais está em olhar para onde ninguém está olhando. Preste atenção no nível de detalhe. Eles testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual deles levava a uma recuperação muscular mais rápida. Eles contrataram um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira técnica de lavar as mãos, para reduzir as chances de pegar um resfriado e perder dias de treino. Eles determinaram, cientificamente, o tipo de travesseiro e colchão que proporcionava a melhor noite de sono para cada atleta individualmente. Eles chegaram ao extremo de pintar o interior do caminhão da equipe de branco puro. Por quê? Porque isso ajudava a identificar pequenos pontos de poeira que normalmente passariam despercebidos em um caminhão escuro, mas que poderiam entrar nas engrenagens e prejudicar o desempenho das bicicletas precisamente ajustadas.
À medida que essas e centenas de outras pequenas melhorias se acumularam, os resultados vieram mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Apenas 5 anos após Brailsford assumir, a equipe britânica dominou os eventos de ciclismo de estrada e pista nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, onde conquistou um impressionante 60% das medalhas de ouro disponíveis. 4 anos depois, quando os Jogos Olímpicos chegaram a Londres, os britânicos elevaram o nível ao estabelecer 9 recordes olímpicos e 7 recordes mundiais. Nesse mesmo ano, Bradley Wiggins se tornou o primeiro ciclista britânico a vencer o Tour de France. No ano seguinte, seu companheiro de equipe, Chris Froome, venceu a corrida e voltaria a vencer em 2015, 2016 e 2017, dando à equipe britânica 5 vitórias no Tour de France em 6 anos. Durante o período de 10 anos, de 2007 a 2017, os ciclistas britânicos conquistaram 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas e as tais 5 vitórias no Tour de France. Hoje, essa é considerada a corrida mais bem-sucedida na história do ciclismo. Como isso aconteceu? Como atletas comuns se transformaram em campeões mundiais com pequenas mudanças que, à primeira vista, parecem fazer uma diferença modesta? A resposta está na matemática. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. Veja como a matemática funciona. Se você conseguir ser 1% melhor a cada dia durante um ano, acabará sendo 37 vezes melhor no final. Por outro lado, se ficar 1% pior a cada dia durante um ano, você declinará quase a zero. O que começa com uma pequena vitória ou um pequeno contratempo se acumula em algo muito maior. Eu gosto de dizer que hábitos são os juros compostos da autoperfeição. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. O problema é que, no dia a dia, esse é um conceito difícil de avaliar. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia isolado. Ainda assim, o impacto que provocam ao longo de meses e anos pode ser enorme. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus tornam-se evidentes. Muitas vezes desprezamos as pequenas mudanças porque não parecem importar muito no momento. Pense comigo, se você economizar um pouco de dinheiro agora, você ainda não será milionário. Se for para a academia 3 dias seguidos, ainda estará fora de forma. Se estudar mandarim por 1 hora esta noite, não aprenderá o idioma. Nós fazemos algumas mudanças, mas como os resultados nunca parecem vir rapidamente, nós desistimos e voltamos para nossas rotinas anteriores. Infelizmente, o ritmo lento da transformação também facilita que o mau hábito volte. Se você comer um alimento não muito saudável hoje, a balança não se move muito. Se trabalhar até tarde e ignorar sua família hoje, ela o perdoará. Se procrastinar e deixar seu projeto para amanhã, normalmente você acha tempo para concluir mais tarde. Uma única decisão é fácil de ignorar. Mas quando repetimos 1% de erro dia após dia, reproduzindo mais decisões, duplicando pequenos erros e racionalizando pequenas desculpas, as pequenas escolhas viram resultados tóxicos. É o acúmulo de muitos erros, um declínio de 1% aqui e ali, que em algum momento gera problemas gigantescos. Para você nunca mais esquecer isso, quero que imagine o impacto criado por uma mudança em seus hábitos como o efeito de mudar a rota de um avião em apenas alguns graus. Imagine que você está voando de Los Angeles para a cidade de Nova York. Se um piloto ajustar a direção apenas 3,5 graus ao sul na decolagem, você aterrissará em Washington, D.C., em vez de Nova York. Perceba, uma mudança tão pequena é imperceptível na decolagem. O nariz do avião se move apenas alguns metros. Mas quando essa distância é amplificada por toda a extensão dos Estados Unidos, a viagem termina a quilômetros de distância do destino original. Da mesma forma, uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode direcionar sua vida para um destino muito diferente. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante no momento. Mas, ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem você poderia ser. O sucesso é resultado de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. Dito isso, quero te libertar de um peso.
Não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora. O que importa, de verdade, é saber se seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso. Sua preocupação deve ser muito maior com a sua trajetória atual do que com seus resultados atuais. Pense assim: se você é um milionário hoje, mas gasta mais do que ganha todo mês, então está em uma trajetória ruim. Se seus hábitos não mudarem, o resultado final não será bom. Por outro lado, se você está falido hoje, mas economiza um pouquinho a cada mês, então você está no caminho da independência financeira. Mesmo que esteja se movendo mais devagar do que gostaria. Você precisa gravar isso. Seus resultados são uma mensuração tardia dos seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia dos seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia dos seus hábitos alimentares. Seu conhecimento é uma mensuração tardia dos seus hábitos de aprendizado. Até a sua bagunça é uma mensuração tardia dos seus hábitos de limpeza. Você colhe exatamente o que planta e cultiva. Se quiser prever qual será o seu destino na vida, tudo o que precisa fazer é seguir a curva de pequenos ganhos ou pequenas perdas e ver como suas escolhas diárias se acumularão 10 ou 20 anos depois. Você está gastando menos do que ganha por mês? Está indo à academia toda semana? Está lendo livros e aprendendo algo novo a cada dia? Batalhas minúsculas como essas são as que definirão o seu futuro. O tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Ele multiplicará aquilo que você cultiva. Bons hábitos transformam o tempo em aliado. Maus hábitos o tornam seu inimigo. Hábitos são uma faca de dois gumes. Os maus conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons podem engrandecê-lo. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Você precisa saber como os hábitos funcionam e como projetá-los ao seu gosto para que possa evitar a face da perigosa lâmina. Se essa aula expandiu a sua mente e você quer continuar aprendendo como ajustar a sua rota 1% todos os dias para chegar num destino extraordinário, eu tenho um pedido rápido. Deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais o nosso trabalho. E se inscreva no canal agora. Ative as notificações para não perder o próximo passo dessa nossa jornada. Vamos juntos, 1% melhor todo dia. Te vejo no próximo vídeo.